Oi, pessoal. Estamos aqui de novo, pleno 23 de julho de 2021. Para o tema de hoje, nós temos um bom aprendizado sobre a condição da criança no mundo espiritual. A criança. Vamos iniciando. Só para vocês terem ideia, o que se conhecia antes e o que se conhece agora, a partir do momento que a gente vai se aprofundando com os conhecimentos que o mundo espiritual traz. Antigamente, a teologia, o que se sabia, pelos conhecimentos da Idade Média, era assim: os inocentinhos, nem toda criança vai vendo, os inocentes, depois da morte, morte, porque eles falavam que morria, só desencarna, mas eles falam que morria. Então, depois da morte, eles ficavam recolhidos no limbo, no lugar nenhum, não é céu e não é inferno. Não passa pelo tormento do inferno, imagina, morreu criança, mas também não foi para o céu. E aí, com essas concepções novas do espiritismo, aí sim começaram já a entender um pouco melhor que o menino desencarnasse, a criança que desencarna, no começo falavam assim, logo de cara pega o formato de adulto e foi. Não é bem assim, não. Nós vamos focar o espírito que encarnou e que depois desencarna ainda criança. E lembrar uma lei simples quando vimos a desencarnação. A criança de hoje foi velho ontem. E isso envolve aquele histórico super variado. Esta criança pode ser o cientista de ontem, o professor de ontem, aquela mãe bondosa de ontem, como também pode ser um criminoso, um tarado, um fofoqueiro, um ladrão, enfim. Quem foi este e nas vidas passadas, na vida passada, desencarnou como uma criança? Então, a gente já sabe que a peneira dos merecimentos vai agir sempre, colocando os prós e os contras, e vão colocar cada espírito desencarnado num programa de reencarnação, e aí vamos levar em conta que ele desencarnou criança e como é que ele está agora. Então, tem que ver, desencarnou criança, mas esse desencarne foi provocado ou estava na ficha dele? A doença que ele teve, que fez ele desencarnar, foi uma desencarnação natural por aquela doença, ou foi uma doença que ele pegou por algo exterior, ou era uma doença que estava resgatando um karma, por exemplo, grave, e que pode não ter acabado de pagar tudo aquilo que ele fez. Karmas a gente vai ter, e alguns desencarnam criança com aquele problema e pode não ter terminado. Pode ainda voltar com alguma sequela mais e mais vezes. Eu já vou falar sobre isso. A primeira coisa que me perguntam, por isso que eu coloquei logo de cara, é sobre a aparência deles. De que jeito que vão ficar de aparência? Então, vamos sempre lembrar que existem os altos planos, os medianos e os inferiores. Nos altos planos, desencarnou criancinha, 2 anos, por exemplo, tinha um programa de desencarnar 2 anos, o espírito é dos altos planos, desencarnou, mas ele, por ter esse tamanho espiritual, ele sabe que desencarnou e ele tem o comando mental e rapidinho usa o poder de voltar facilmente à forma que ele tinha
que ele, aliás, nem teve, que ele desencarnando criança, ele volta e rapidinho ele volta a ter a aparência de jovem. 26, 30 anos, 30 e poucos. Essa é a faixa que os espíritos tomam do outro lado. Às vezes podem aparentar velhos quando querem deixar a ideia de sabedoria, enfim, desse tipo de mensagem visual. Então, ele supera rapidinho a forma de desencarnar pequenininho e resgata a forma de adulto, rápido. Eu controlo, eu posso, eu já logo volto. Mas aquele que não tem um grau evolutivo adiantado, que é a grande maioria que está no médio, no patamar médio, não é a mesma situação, não é o mesmo caminho, não. Eles ainda são inconscientes de si, não se dominam ainda, tanto é que ainda cometem erros, estão nas faixas medianas e pronto. Desencarna bebezinho, ele continua bebezinho do outro lado e vai precisar de gente que pegue no colo bebezinho. Continua bebezinho e vai levar um tempo. Por que eu não digo levar 6 anos para envelhecer 6 anos? Tudo depende do espírito. Alguns vão levar em 3 anos o suficiente para chegar numa aparência de 7, de evolução mental de 7, eles vão crescendo do outro lado, é isso que a gente vai ver hoje mais de perto, como tem uns que estão bem mais abaixo do nível evolutivo, que para evoluir 3 anos levam mais, se bem que no mundo espiritual não tem relógio, mas estou falando no tempo daqui. A velocidade vai depender justamente daquele aprendiz. Aprendiz de quê? De desabrochar minha luz interna. Então, uns são mais lentinhos e se aperfeiçoam na parte moral com mais lentidão e outros mais rapidinhos, são mais os famosos espertinhos. Muito bem. Aí alguém fala assim, mas então envelhece, e alguns falam em rejuvenescer, como é que é isso? Então, sim, de novo, as crianças crescem exatamente como cresceriam o rosto, as mudanças todas, como estivessem aqui na carne. Mas no plano elevado, eles têm outro tratamento, porque eles saindo daqui, eles vão ter toda a atenção referente ao plano de onde eles vieram. O tratamento não é contaminado por certas coisas que nós temos aqui. Não tem maldade, não tem mentira, não tem inveja, então esta criança crescerá com estes valores somente. Uma coisa que aqui não seria possível. Agora, a mente, quando ainda não está formada, é passível de ser também ensinado do que acontece aqui, tudo vai depender de quem vai tomar conta. Existe lá no mundo espiritual um lugar que chama creche do céu. Creche do céu. Nós vamos estudar sobre a creche do céu também, já já. Na vida dos mundos invisíveis tem um plano assim, já já nós vamos falar. Então, se eu desencarno adulto com 60 anos, eu vou aparentar jovem? Sim, vai rejuvenescer para mais jovem, dependendo do plano que está, pode ser que demore mais, mas a ideia eles chamam de esse patamar de início de vida. Eles consideram antes como um aprendizado, aí começa a viver, e aí a gente começa a envelhecer nos traços, porque continua aprendendo e aplicando o que aprendeu. Então, do outro lado, se a pessoa chegou antes desta faixa de 33 anos, vamos dizer 32, 33, vai levar um tempinho e atinge esse estado de juventude, mas com sabedoria, e assim fica.
A mesma coisa, desencarnou. Depois dessa faixa de 30 e pouco, vai rejuvenescer, e mesmo que tenha desencarnado com 80 anos, por exemplo, aí também, do mesmo jeito, vai devagarinho, devagarinho ou não, né? Porque se desencarna com 80, vê se vocês entendem como é difícil ficar no meu lugar. Desencarnou com 80, com 90, com 100, tudo enrugadinho, mas pertence a altos planos, rapidinho, você passa pela pessoa e não reconhece, já está naquele patamar mais jovem. Então, é tudo mais rápido para quem tem mais controle de si, valores morais nos planos mais para cima, e é mais lerdo quanto mais se abaixa em estado evolutivo, tá bom? Muito bem. O crescimento mental vai ser de acordo com o dia, a data que desencarnou e o curso que pôde fazer. Por exemplo, quando a mente já tem certas qualidades e desencarna a criança com essas qualidades, vai ser mais fácil ensinar, porque o plano já é maior, então, e o ensinamento é mais de acordo com a criança, é mais rápido. Por quê? Porque ela tira tudo aquilo que não pertence ao plano dela e vai aprender só o que tem no plano dela de equilíbrio. É bonito. Então, por exemplo, quando nós estudamos reencarnação, foi falado que um dos que reencarnaram demorou para reencarnar, precisou ser convencido, um outro nem soube que encarnou, ficou no colo de alguém e entrou dormindo para a carne, e outro reencarnou no piscar de olhos, porque já tenho prática, domínio, eu sei que eu estou indo para a carne, só faltou falar fui. Assim. Então, vamos agora para o assunto que familiarmente é muito aflitivo, que é saber notícia das crianças que se foram. Isso é muito pedido, né? Quando tem merecimento, todas as pessoas podem querer e podem ter alguma notícia através dos dons. Notícia. Não quer necessariamente dizer que vai ser por uma mensagem escrita, alô, mamãe, eu estou bem. Não, pode ser uma vidência de alguém, enfim, precisa ter, vidência, 2, equilíbrio da parte da mamãe e da criança, 3, precisa ter a licença do condutor do plano para onde a criança voltou. Desencarnou criança, foi para um plano, ele é que vai deixar ou não que o encontro familiar aconteça. Tudo é programado, não é chutado, não é para qualquer um, eu quis, eu fiz. Não é assim, tá? Inclusive, tem um caso aqui da Vida Além do Véu, a pessoa que escrevia recebeu um recado por um daqueles que ajudavam a ditar os textos da Vida Além do Véu. Sua filha mandou dizer que vai vir falar com você nos próximos dias, só não veio hoje porque tem compromisso, e nem poderia vir hoje porque você tem um compromisso de escrever o texto da Vida Além do Véu. Aí, a mensagem que ela mandou foi assim: diga ao meu querido papai que tudo que ele era padre, né? Ele fazia aquelas preleções, os sermões. Diga para o papai que tudo que ele fala lá, a gente usa aqui, é transmitido e a gente comenta muito. Esse pai ficou apavorado. Ela ouve tudo que eu falo? Sim, ouve. E em casa, em alguma discussão em casa, ela é posta para ouvir também, porque melhor pessoa que o próprio pai e mãe para educar não tem. Esse homem ficou preocupado. Que será que foi que eu falei? Será que tudo que eu falei? Porque aí começa a lembrar piada que contou, né, algum aconselhamento mais assim, que não deveria ir até as crianças. Então, eles falaram assim,
as condições e a vida da sua nova morada, eles vão trazer tudo bem, mas acontece que eles precisam ir aprendendo os costumes da terra também. Então, eles aprendem lá, vão encarnar com aquilo que aprenderam, mas tem que aprender daqui para lá também. Eles não podem ficar perdidos nesse elo, porque vão encarnar. Então, os meios são usados desse de transmissão com muita discrição, porque eles não vão permitir que crianças entrem em assuntos que não são pertinentes. Eles filtram, tá? Imagina esse pai, ficou pensando, e aquele dia, enfim. Mas ficou bem claro assim, que lá no mundo espiritual superior, aliás, no mundo espiritual, eles sabem o que acontece tudo por aqui, em que fase estamos, se estamos enfrentando um furacão, um vulcão, dias de sol, enfim, eles sabem de nós. Não estamos nós deslocados de jeito nenhum. Então, não vai ser sempre filtrado o conteúdo e o que os pais falam vai parar na mente da criancinha nas aulas como tema, vai vendo. Então, continuando nas perguntas, eu vou poder rever o meu filho, a minha filhinha que se foi? Sim, o André Luiz escreveu Obreiros da Vida Eterna, e lá ele descreve uma colônia espiritual, onde tem professorinhas que estavam trazendo por um grupo de mães que estavam esperando, elas dormiram, saíram do corpo, vieram para este local, essa creche, esse orfanato, não é orfanato, vamos dizer essa escola, e elas foram buscar os filhotinhos para verem as mamães, eles trazem presentinhos, florzinha para pôr no cabelo, e aí, então, ela vê, a criança vê a mãe, não sente saudade, a mãe abraça, mata a vontade, e não vai lembrar de jeito nenhum que esteve lá. Não vai lembrar, porque não é bom. Não é bom, fica aquele elo doentio, eu queria você aqui, não é bom. Mas ela vai trazer a mãezinha, a criança fica feliz, pronto. Mas a mãe vai ter aquela lembrança vaga, sonhei com o meu filho, e ela fica feliz, parece que eu abracei ele, que delícia. E pronto, o dia a dia já ocupa, e ela não fica assim, com uma mente focada, marcada, sabe? O que não é bom. Vocês já sabem, nas orações em conjunto, a gente não permite, quer dizer, a gente pede, não fiquem pensando nos seus entes que se foram, porque é um magnetismo que suga. E para as crianças a mesma coisa, a mamãe vai visitar, mas não vai poder lembrar. Só o suficiente para ficar reconfortada, para perder a saudade. Agora, aí uma das mães pergunta, é assim? Então, se eu ficar aqui mais uns 15 anos, eu vou chegar do outro lado, eu não vou reconhecer mais meu filho. Ele foi embora com 2 anos, eu vou chegar lá, ele vai ter 17, ou até mais, se for de um plano mais elevado, ele já vai estar com aparência e sabedoria maiores. Então, não vou nem reconhecer, não tem dúvida. Não, não é assim. Essas visitas são temporárias, é saindo fora do corpo, sim. A gente fora do corpo vê parentes, eu estou falando de criança hoje, mas a gente vê outros parentes, sogra, mãe, enfim, eles foram mais cedo e estão rejuvenescendo. E as crianças crescendo até aquela faixa comum. Então, a mãe não reconhecer a criança não vai acontecer por causa dessas saídas. Então, ela vem e vai, de vez em quando volta, vê de novo e volta. Então, ela está acompanhando o filho dela, o rosto ficando o menininho, um garotão, um rapazinho. Então, quando ela desencarnar, a última visita dela que vai estar na mente espiritual dela. Então, vai reconhecer. Assim como também vai reconhecer com o tempo um parente que tem 90 anos, por exemplo. Porque
desencarnou com 90, mas também mesma coisa, foram se vendo e ele foi rejuvenescendo, e aquele rapazinho que passou lá era o seu tio de 80 anos, sabe? Esse fenômeno acontece. É muito bom saber disso, né? Reconforta, inclusive, né? Agora, precisa ver quem são os pais e quem são os filhos, também na hora do merecimento, se os pais foram de contato normal ou se foram pais que fariam mal se a criança visse, dar susto, foram brutos, enfim. Tudo é levado em conta. Então, eles não trariam jamais uma criança num sonho totalmente nítido por uma mãezinha que perderia o equilíbrio, desataria a chorar e ficaria um mês em depressão. Não levam. O equilíbrio manda, certo? Então, vamos falar, por exemplo, dos fatores hereditários. Fator hereditário em termos de corpo, em termos de gosto, em termos de doença. Nossa, minha família inteira tem diabetes, meu filho ia ter diabetes. Não é bem assim, vocês já acompanharam as conversas sobre o perispírito, cada um tem um perispírito completamente diferente, até dos próprios pais, pode ter DNA com parentesco, ok, pode ter muita coisa hereditária, essa lei vai funcionar. Cor do cabelo, dos olhos, gosta de pintura, gosta de cantar, enfim. Mas isto, na essência, ninguém manda. A essência, o espírito, ninguém manda, porque no corpo a gente copia a herança dos pais. Ok, mas o espírito vem em cada um. Os pais espiritualmente, o filho espiritualmente, vem se fazendo, tem sua história. Então, vamos lembrar que tudo é por sintonia. Nossas amizades, os pais que a gente recebe, os parentes, tudo por sintonia. Então, na minha família todo mundo é gordo. Não, não, não é bem assim, não. Nesta família, o pessoal gosta de uma geladeira cheia do que não deve comer. Gosta de comer a mais do que deve. Então, foi por lei da sintonia. O corpo não tinha nada a ver, tem isso. Outra coisa, a bebida, na minha família todos bebem. Vem vindo isso. Os companheiros de bebida nascem um no colo do outro e vai juntando. Tem isso também. Então, a lei da sintonia também vai funcionar na hora de termos filhos, porque na hora de ter criança, nós tivemos os filhos que merecemos, que sugamos para nós, com valores iguais ou parecidos. Se os pais são fofoqueiros e maldosos, os filhos também serão. Não é porque é hereditário, foi por sintonia. Os pais recebem da vida os filhos que procuraram. Agora, também vale para o lado das virtudes. E no meio de filhos que são tão virtuosos quanto os pais, às vezes os pais pedem. Já não tenho mais karma para pagar e eu tenho vontade de ter fulano que do meu passado foi uma pessoa tão querida e agora precisa de ajuda e vai nascer no colo dela alguém com algum problema para ela, para os pais carinhosos exercerem o amor praticado. É bonito isso, hein? Pelo merecimento dos dois não era para ter, não precisava ter, mas amorosamente pedir para ser pai de alguém que precisa de atenção é muito lindo. Falando nisso, de valores morais, nós vamos lembrar que as crianças todas vão, eu estou falando, vai para altos planos, médios planos, lá embaixo, enfim, e muita gente falaria, não, na minha igreja eu aprendi isso e aquilo que determina a criança morrer bem, morrer salva, enfim. Zero.
para esse argumento. No reino das crianças não tem critério nenhum para chegar neste patamar, neste, ou lá embaixo. Isso não tem nada a ver com crença, nem com doutrina, nem com dogma de igreja, nem ritual, não tem fórmula mágica para fazer antes de engordar, não, de engravidar, desculpa. Nada disso envolve filhos chegarem, a não ser eu desencarnei, superei a morte física, o corpo sim morre, e eu chego no plano que eu mesmo, pelo meu autodomínio, pelas minhas qualidades, atingi. Eu saí do corpo material e cheguei no corpo espiritual. Não tem zero, mas não tem nada a ver com a religião. Tem, como a gente espera, a criança que chega lá, todas elas igualzinho vão ter oportunidades de melhorar, de fazer cursos, de ter professoras amorosas. A herança espiritual independe da religião, credo, ou nenhum credo, ou nenhuma religião. É o comportamento moral. Muito bem. Aí nós temos a coleção da vida nos mundos invisíveis, e vocês já sabem que foi um padre que ditou, que escreveu o conteúdo. E aí ele conta que levou um choque quando, visitando a turma dele, ele encontrou, através de mediunismo, os padres que eram companheiros dele, eles ficaram trabalhando as mediunidades um bom tempo, e ele falou, eu fiquei chocado, porque eu achava que quando eu batizava, eu salvava aquela criança do pecado mortal. Que eu nem sei o que é isso, mas é a palavra que ele usou. Pecado capital. E aí, ele falou assim, nunca me ocorreu que a justiça divina faria valer a lei de que palavra de humano nenhum mexeria no destino de uma criança. E outra, batizar é um ritual. Batizar não traz nenhuma, na lei de causa e efeito, nenhum alívio no karma que aquela criança vai passar, o futuro que ela vai ter, as doenças que precisa ter, que estão marcadas. Batismo não interfere na lei do karma. Então, a gente tem que levar isso em conta, que o mundo espiritual leva muito mais a sério do que nós. Lá é sabido que as leis espirituais funcionam mesmo, e tanto faz se desencarnou com ou sem batizado. Isso é daqui e não segue para o outro lado. Eu gostaria de falar para vocês que Oswaldo Polidoro falava muito no divinismo, não tem batismo, que nós fazemos com muito gosto, é nas orações em conjunto, juntos pedirmos bênçãos divinas para essa criança que acaba de entrar no banco escolar, que é a vida, né? Não deixa de ser um banco escolar, é uma oportunidade que a gente tem. Ele falou, e digo mais, podem procurar nas cadeias, nos prostíbulos, nos hospitais, nas delegacias, todos esses lugares, vocês vão encontrar pessoas que foram batizadas. Então, não estou querendo desmerecer quem acreditava, mas raciocinando, não vai ser um batismo que vai tirar a pessoa do erro que ela tem a tendência a fazer, ou de uma doença que ela traz no karma, no registro kármico. Tudo é baseado, de novo, pelas obras, tá bom? Então, vamos lembrar o livro Entre o Céu e a Terra. Entre o Céu e a Terra, que céu, né? Ele escreve de um lar para crianças que ali trabalha uma irmã nossa que chama Irmã Blandina. Nem deve estar mais lá,
eu acho, porque é muito antigo já esse livro, ela pode até estar encarnada. Mas lá estão especificamente crianças que desencarnaram crianças e que aparecem no mundo espiritual depois de desencarnadas, ainda com a doença. Não deu. Não deu para limpar o karma, as feridas e tudo mais voltam junto com a criança para o outro lado. Então, lá tem um menino que tem o lábio leporino aberto ainda, passou a encarnação com isso, encarnação curta. Já veio de tentativa de acerto, porque lá para trás ele entrou em estado de desespero, desarmonizou completamente a parte de pensar e tentou suicídio tomando veneno. Por isso esse lábio leporino queimou tudo, ferida aberta e exposta, sabe? Não é só a ferida aberta, está exposta a ferida e a fenda no lábio aberto. E também o que ele tem é um certo, claro, desespero de dor, dói muito, ele leva passes, ele está sendo muito bem tratado, mas a mente ainda está abalada, indisciplinada, sabe? Então, está dando trabalho e eles estão fazendo o que podem para adequar o estado dele naquele lugar. Ele tem carinho, ele tem atendimento espiritual, ele tem colo, tem a presença de outras crianças, mas ele não gosta. E ele vai voltar para a próxima encarnação, por lei isso, para melhorar mais um pouco o estrago que ele fez tomando aquele negócio corrosivo, tentando suicídio. Sararam ele na carne. Quando ele conseguiu sarar das feridas, ele passou mais um tempinho, se afogou, aí ele conseguiu o suicídio. Então, tudo isso está. Você vê, é um espírito, desencarnou criança, coitadinho, mas ele está resgatando coisas que fez quando foi adulto lá para trás. A lei não é sublime? A sublimidade da lei. Ninguém trai os princípios das leis básicas. É certo, a bondade divina deixa a gente assistido, não falha. Ah, mas está doendo. Mas o que ele fez não era certo e ele precisa aprender e nunca mais fazer isso. E servir de exemplo também. Então, esse reajuste está sendo feito lá, naquele lugar para ele, e lição para todos nós. Nós seremos sempre companheiros das consequências dos nossos atos, para o bem ou para o mal, essa é a nossa herança, das nossas obras. Isso vale para as crianças também. O velho de ontem é a criança de hoje, traz aquela carga, tá bom? Então, aquela criatura doce que cuida, a Blandina, a própria Blandina que cuida das crianças, ela é mãe de tanta criança. Olha como é que o histórico se cruza e nada é por acaso. A Blandina desencarnou casada, alguns anos casada, pouco, ela desencarnou jovem, queria demais ter filho e desencarnou sem ter. E aí não pôde ter um filhinho no colo, ela ganhou crianças. Só que para ganhar estas crianças, ela tem também a oportunidade de resgatar um karma. Olha só. Alguma coisa que ela fez, eu não vou apontar o dedo, porque ela sentia afeição pelas crianças, ela sentia carinho, mas ela tinha dívidas morais com crianças. O que ela fez não interessa, todos nós erramos, e ela estava pagando, sendo mãezona, gostando do que faz. Olha que delícia de pagamento. Como seria a paga? O que ganha do outro lado uma pessoa que trabalha
É um trabalho duro. Quem é mãe sabe o trabalho que elas dão, e lá são várias. E ela respondeu, perguntaram para ela, o que é que você ganha? Quanto você ganha? Como é o pagamento aqui? Ela diz, olha, o Ministério do Auxílio me traz crianças para o meu lar escolhidas. E as horas que eu trabalho com elas são contadas em dobro do que o valor de outros trabalhos. Isso já vai dar uma ideia da importância de ter o trabalho maternal, tá? E isto é contado em dobro no mundo espiritual. Tá entendido? Muito bem. Outra coisa que perguntam muito é assim: pode uma criança desencarnar antes do prazo? Ela estava marcada para desencarnar com 10 anos e desencarnou com 3, por exemplo? Ah, pode. Pode, e vou dizer, acontecem acidentes, tá? Acontecem acidentes e não estava programado, e alguém pode desencarnar, e normalmente esses que desencarnam por algum acidente físico, não tem nada a ver com karma, volta rápido, costuma voltar rapidinho. Vou dar um exemplo. Que acidente é esse? O fenômeno dos raios em dia de chuva é físico. O raio, para cair, ele não escolhe. Eu vou pegar aquele fulano daquele grupo porque ele precisa desencarnar hoje. Não é assim. O raio é um fenômeno físico e ele cai em certas circunstâncias. Quem estuda física sabe, chama poder das pontas. Tudo que for mais alto, qualquer ponta, um guarda-sol na praia, vira uma ponta e atrai raio. Pega uma criança, desencarna ali, não tem nada a ver. Às vezes ela não tinha nem karma para desencarnar, tá? Tirando isto, por isso que a gente tem que respeitar. Tá? Vai chover, sai de perto. Tá, tá andando de moto em dia de chuva? A moto caiu? Ah, machucou? Você não tinha cabeça para usar? A sua inteligência vai interferir também. Enfim. Ah, não, mas ninguém morre de véspera. Vai nessa. Vai nessa, pega a tua moto e voa pelas estradas aí cheias de óleo em dia de chuva, para ver. Mas, enfim, essas crianças que vão a desencarnar fora do dia indicado, também pode acontecer. Bom, na verdade, muita gente desencarna cedo, porque tem um serviço de socorro, tem umas programações assim, uns porquês. Mas, às vezes, negligência dos pais pode fazer a criança chegar mais cedo do outro lado. Outras horas são o pai que fez uma coisa que não parou para pensar. E o que você fez? Aí eu não pensei, não raciocinei. E, sei lá, botei a criança num banho quente demais, ou deixei no frio demais. E desencarna a criança, porque ela é molinha, pequenininha, enfim. Mas também gostaria de deixar bem claro que casais que brigam muito e com ódio lançam aqueles raios magnéticos negativos pesados, pesados mesmo, e aí esta criança vai recebendo aquelas. É doentio, sabe? Esse clima é doentio e acaba ou de desgosto, ou de vibração negativa demais, ou de tristeza também pode haver. Então, nesses casos, esses adultos vão ter ajustes perante a lei de Deus, sabe? Débito, fazer um mau uso dos próprios órgãos, gritar quando não precisava, enfim. Nem todo mundo, quando desencarna, tinha um karma antes, mas no comportamento da vida, pelo jeito que agiu, vai no desencarne já começar a pagar o rastro que deixou para trás. É tudo isto muito bem pesado. Então, ninguém vai passar como se nada fosse do outro lado. Todo o débito que a gente faz vai reclamar um resgate. Isso
pode levar séculos. Nossa, isso eu nem lembrava que eu tinha para pagar. Ah, pois é. Ou o erro foi tão grande, como eu mencionei, falando dos erros, que teve que ser desmanchado em algumas vidas para pagar em prestação. É mole? Enfim, tudo isso, se afetou uma criança, esses pais vão ter que resgatar e a nossa boa vontade, os desígnios divinos podem até encolher o tempo, se você, ao pagar, nós, se ao pagarmos estivermos fazendo no capricho, caprichando no aplicação do amor e fazendo até mais do que foi pedido, isto pode encolher o tempo de pagamento também. Nem tudo é só para o ruim, para o bom também serve sempre, isso é por Deus. E se a gente persistir no acerto, aquilo vai diluindo. Aquele câncer que a pessoa encarnou para ter, dilui, vira uma verruga, pronto, está pago. Por quê? Porque o comportamento apagou, então deixando isso bem claro. Então, as doenças infantis, na essência, ficam, na essência dele, do espírito, ficam abrindo, principalmente de dentro para fora, do espiritual para a carne. Então, não é um caso assim de dizer que houve falha, de jeito nenhum, e estando na Terra, a gente vai passar coisas gostosas, coisas ruins, então, essas coisas gostosas têm um karma positivo, mas os nossos erros também podem ter tristeza, raiva e revolta e mau uso, enfim, dos órgãos que vão afetar, desde criancinhas, as nossas fibras do perispírito e alguém pode até desencarnar criança e bater do outro lado com marca do perispírito. Porque é fresca essa marca, não é uma coisa, é nova, não é para paga de karma, foi um trauma de fora para dentro, enfim. Tudo isso envolve estudo espiritual, ok? Agora, nós vamos para as escolas. Para onde vão as crianças? Aquele velho de ontem que saiu da subcrosta, desencarnou criança, vai para a subcrosta de novo. Está bem entendido isso? Não são todos. Por sintonia, não teve tempo de grandes acertos, volta para lá. E lá uma criança cresce, como a gente vê por aí, crianças de rua, não tem manifestações de amor, brincam soltas, brincam de judiar animais lá para baixo. Não é um quadro bonito, eu vou parar por aqui. Vamos procurar ver como é que estão as crianças do umbral, ou seja, da crosta até o terceiro céu e meio, quarto, querendo atingir o quarto. Esse período de umbral, que é a camada que envolve de mais perto a carne, tem educandários que são a coisa mais fofa. Tem um que é descrito no livro Entre o Céu e a Terra, que chega a ter milhares de crianças, só que elas são cuidadas, as pequeninhas, cada grupo tem uma mãezinha, né, uma pessoa que toma conta, depois vão crescendo, a educadora pode ter mais crianças, enfim, mas vamos lembrar que ali, homens e mulheres que tomam conta desses milhares de crianças desencarnadas, e é uma delícia ali, né? Eles vão ter esse trabalho por um presente divino para se reajustarem na condição de mãe, por exemplo. Não fui boa mãe. Chego do outro lado, entro em desespero porque eu vi que marquei mal o meu histórico. Aí me avisam, eu vou ter uma mãe igual àquela que eu fui. Aí eu entro em desespero, eu não fui boa mãe, eu quero uma chance. Aí elas vão trabalhar nesses lugares sendo mãe de um monte.
E pais também. Esses pais também vão aprender, os meninos vão encontrar abrigo perto de quando não tiveram pais, que vão dar aquele apoio, enfim. Mas, enfim, meninos e meninas nesses lugares, eles vão ser orientados para retornarem à Terra. Então, esse aprendizado vai ser dentro de um parque imenso, com todas as ferramentas, professoras pacientes, tanto dão assistência para os problemas que as crianças ainda possam ter, como também dão educação mesmo. E, na verdade, é como se fosse uma gigantesca escola que tem parques de esportes, recursos para aproveitamento maravilhosos. Vocês leem quadros vivos que são jogados em holograma, passeios maravilhosos, enfim. Esses processos de habilitação, primeiro no mundo espiritual, porque nossa casa é no mundo espiritual. Nós moramos lá, estamos provisórios aqui. Querem que eu repita? A gente mora do outro lado. Aqui é uma excursão para a gente crescer. É uma escola, uma oportunidade que a gente tem que pegar ou largar, mas é pegar e pegar, sabe? Para evolução. Então, lá tem de tudo para conhecer as evoluções de seres vivos, de conhecer, desenvolver amor, qualidades de pensamento coletivo, enfim. Então, quando o menino ou a menina crescem, vão crescendo no colégio, eles já vão se preparando para o trabalho que eles gostariam de ter. Então, alguns mostraram que gostam de música, os outros gostam, enfim, demonstraram interesse, já são levados para estudarem segundo suas preferências, já quando vão ficando jovenzinhos. Na hora que renascerem, praticamente já estão com a educação adiantada. Sem dúvida nenhuma, já vão nascer beneficiados, por exemplo, se gosta de engenharia, já nasce com um lastro, chega aqui já prontinho para aprender rápido e ir para uma escola superior. Agora, nos altos planos, do terceiro céu e meio quarto para cima, aí é completamente diferente, porque muita coisa lá já não tem do quarto céu para cá. Por exemplo, não tem hospital, não tem doença, não tem desarmonia. Então, as crianças do outro lado moram praticamente num município cheio de criança. Inspirados por Deus, aquilo lá emana um bem-estar. As escolas de lá são tão bem equipadas, os professores são tão amorosos, e desde que eles saem novinhos, bebezinhos, por exemplo, eu saí, eu estava no jardim, vai continuar o estudo lá. Eu saí, eu estava no primeiro ano, do primeiro ano em diante, tudo aquilo, mas eles vão tirar tudo aquilo que é conhecimento do mundo daqui. Primeiro, tudo que é o mundo espiritual tem que ser bem conhecido. Na sequência, perto do reencarne, eles vão, por isso que aquela criança vinha falar com o pai, que eu expliquei, porque logo, logo ela encarna e ela sabe como os adultos reencarnados conversam, os assuntos, enfim. Então, nessas creches dos mundos mais elevados, vai imaginando, a casa é pequenininha, o suficiente para um adulto ficar em pé, mas quase bate a cabeça. Tudo é miudinho, de acordo com o tamanho deles. Tudo pequeno, harmonioso, charmosinho. Aí, cada casa daquela que dormem várias crianças tem um adolescente em torno de 16, 17 anos que vai tomar conta,
E não precisa achar, nossa, não tem juízo, não precisa. Não tem o que machuque, não tem maldade, não tem ataques. Tem só alguém que fala, nossa, vamos dormir? Vamos fazer isso? Vamos agora é a hora de ir para a avenida onde estudamos botânica, tudo nesses termos assim. Essas crianças também podem ter desencarnado bebezinhos, podem ter, esses bebezinhos não são tratados iguais. Aqueles que nunca viram a luz do dia têm outro tratamento. Eles não chegaram a encher o pulmão de oxigênio. Eles têm outro local. Ali mesmo, mas é outro tipo. Agora, nessas creches vão aqueles bebês que desencarnaram com 1 hora, chegaram a respirar, então eles são considerados crianças completas e vão fazer o progresso deles, como eu falei, nos altos planos, até chegar a uma aparência e uma cultura de 16 anos, deve levar bem menos, cada um torno, sei lá o quê, 10, 11 anos, 6, se a criança já encarnou madura, rapidinho recupera maturidade, ou bem menos. Então, é, dos bebês que eu falo nesse plano, são aqueles que desencarnaram nem que seja minutos depois do parto, tá? Tem uma diferença, certo? É um tratamento diferenciado. As crianças, sempre que as crianças crescem, algumas podem escolher ficar ali. Então, tem umas que logo saem para os trabalhos que gostam e que escolheram, e aqueles que eu falei que têm 16, 17 anos, são criados ali, portanto, eles conhecem bem a rotina. A evolução da criança desencarnada num plano mais elevado é sempre mais rápido e amadurecimento mais rápido, porque a mente, lembra que quando eu conversamos sobre a mente, a memória é muito mais ampla do outro lado. E esses do plano mais elevado têm a mente mais aberta. Nos outros, no umbral, a memória é bem melhor, mas ainda não é totalmente aberta para as coisas espirituais, como estes dos planos elevados. Então, vão demorar bem menos ou até quase nada, sabe? Eles são treinados em temas espirituais e agora eu vou falar justamente nos treinos lá dos altos planos. Eles vão reencarnar em altos planos, de altos planos eles saem, e se for tudo bem, vão voltar da carne na próxima vida cada vez melhores. E os próximos passos são para sair, sexto céu, sétimo céu, oitavo, saiu do planeta Terra, já está num nível de evolução espiritual. Então, o que eles têm que já ir treinando é a atividade criadora, a mente criadora. Lembra que eu comentei que se pensarmos forte, tudo aquilo que a gente pensa torna-se material. Para os videntes, se a pessoa pensa só em alguma coisa fixa, aquilo vira até um ovo em volta da pessoa, o que não é bom. Mente aberta e ligada à espiritualidade superior é o desejável, mas enfim. Essas crianças desses altos planos, eles estão absorvendo o tempo inteiro tudo que eles ouvirem, guardam, porque a memória é super aberta e eles vão crescendo cada vez mais sábios, sem serem arrogantes. Eu aprendi isso e você não aprende. Não existe isso de competição. Isso é coisa da mediocridade humana daqui de baixo, ficar competindo. Então, as crianças ficam treinadas para criar o que seria. Criar e baseado naquilo que aprenderam. Então, um dos primeiros planos aprende tudo sobre a vida vegetal. Então, eles vão brincar
de hoje vamos criar uma florzinha nova que não existe? Vamos! E a criançada fica pensando e criando e moldando uma flor nova. Algumas podem ser até parecidas de lembrança delas, enfim, mas já estão treinando e têm aparência de vivas. Elas estão estudando botânica, sabem da seiva, sabem das leis dos vegetais, sabem tudo e aplicam. Então, se isso é brincadeira, vamos então para o que é que uma criança no mundo espiritual brinca. Eles brincam e como? Já falei lá que lá embaixo, na subcrosta, as brincadeiras são cruéis, judiar, enfim, mas bater um no outro, passou. Dali para frente, conforme vão subindo, as brincadeiras são parecidas com as daqui. Por exemplo, existe, com certeza, um baralhozinho para jogar mico, não sei se vocês lembram, se tiveram, um dominozinho, para ir somando, esses joguinhos também, com certeza. Mas, conforme vai subindo, vai melhorando, vai ficando cada vez mais sutil, e alguém aí deve ter pensado, não falou futebol, não tem futebol, basquete, vôlei? Não. Esta lei da gravidade aqui funciona como conhecemos. Dá para jogar futebol, a gente chuta, a bola cai, beleza. Do mundo espiritual, a lei da gravidade não funciona desse jeito e não tem jogo de bola, mas tem todos os joguinhos que fazem a mente trabalhar. Então, é neles que eu vou focar para ensinar, para explicar o que eu fui pegando dos vários livros das várias coleções, tá? Então, aquelas crianças que estavam estudando bastantinho os vegetais, conforme encarnou, voltou, evoluiu, chega num plano que já começa a estudar profundamente a vida animal, mas profundamente. Aprendem, criancinhas aprendem como são as glândulas de gordura para colocar nas peninhas de pássaro, como são os órgãos de canto dos passarinhos, os peixes, enfim, aprendem tudo e a brincadeira deles tem a ver com inventar bichos. Inventar bichos novos, e a professora apresenta um bicho na idade lá da antiguidade, e ela chega para as crianças e fala, mentaliza aí, constrói um bicho que é a evolução desse tipo assim. Lá elas aprendem a não ter medo de aranha, porque a aranha é importante, a lagartixa é fundamental, porque comem aquilo que pode ser bicho pessoa, daninho aqui na carne, enfim, o respeito a todos os animais, enfim. Aí eu vou contar para vocês a história que contaram de um grupo que estava estudando os animais e falaram assim, a professora deixou eles no recreio, e no recreio tem um jardim, e no jardim tem estátuas de animais. Eles falaram, vamos brincar de desmaterializar essas estátuas, a gente entra lá dentro, materializa de novo e a gente fica imitando o leão. Quem entrar no leão fica imitando o leão, quem entrar numa girafa faz barulho de girafa, enfim, esta é a brincadeira deles. Fizeram, a professora viu. Aí ela falou: Nossa, que bom, agora está na hora da gente voltar às aulas. Onde estão as crianças? Aí elas começaram a sair dos bichos. Só que um pequeno detalhe: eles não são os artistas que fizeram a escultura do bicho, a escultura do bicho, e não conseguiram fazer de novo, óbvio. A professora chamou todos numa pérgola, embaixo de umas flores, e falou: Bonito papel, hein? E agora?
Estragaram o trabalho de outra pessoa? Como é que nós vamos fazer? Que solução você nos dão? Eles ficaram sem graça, envergonhados, pediram desculpa e foram juntos pedir para o escultor fazer de novo. Enfim, são coisas que eles vão aprendendo, nem tudo que eles desmancham eles sabem fazer de novo. Esse foi uma brincadeira. A outra é dos pequenininhos. Os pequenininhos cismaram de fazer o teatrinho do Alice no País das Maravilhas. Uma menininha foi a Alice, o outro foi o gato, enfim, fizeram o teatrinho da Alice, mentalizando mudança no próprio corpo. Isso também é possível no mundo espiritual. Eu posso mexer na minha aparência, não vai demorar muito, não é meu corpo verdadeiro, mas eu posso. A Alice cresceu, encolheu, enfim, tudo isso aconteceu, a peça foi um sucesso. Mas a bola é uma coisa que todo mundo gosta, então do outro lado também tem dividir em equipe, e sabe que nem taco de beisebol, assim, aquela madeira comprida e arredondada, eles colocam uma bola em cima e com a mente, um grupo tem que empurrar a bola para o território do outro grupo. E não é brincadeira, porque as mentes têm que trabalhar focadas e tentar empurrar a bola do outro lado. Então fica a bola quase cai para cá, a bola quase cai para lá e tem torcida ali também. Campeonato não no sentido de ganhei, mas no sentido de, nossa, fortaleci, enfim. Brincar de esconde-esconde com o quê? Com a volição. Eles volitam lá naqueles planos. Aqui na carne a gente nem lembra que isso existe, mas no mundo espiritual, usando a mente, eu posso sair voando. Eu posso levar pessoas, ninguém pesa. Então, usando a volição, eles brincam de esconde-esconde. Sobem e vão procurar onde está, tem que saber esconder não só no térreo, como no andar de cima. Brincar de esconde-esconde. Eles brincam de colocar tapa-olho assim e falar: de onde você está, vá até tal lugar no jardim. Sem olhar, tem que pousar pela memória. Muito bem, agora volta. Aí depois eles contam, ó, sabe onde você foi parar? Você foi parar no laguinho da escola ao lado, enfim. Eles morrem de rir com isso, né? Porque tem aquela coisa de, como você é ruim, você volitou torto, enfim. Tudo isso já ajuda demais, não tem nenhuma brincadeira à toa lá. As brincadeiras ajudam a direcionar, equilibrar a mente e calibrar a força. Por exemplo, também eles gostam dos maiorzinhos, pegar os pequenininhos e mentalizar, vamos pôr essa menininha no alto da árvore, então os maiorzinhos ficam lá e pensando, eles levantam ela no voo, a criançada adora. É que nem aqui a gente pegar no colo e fazer iu, assim. Levaram a menininha para o alto, fizeram ela rodar fingindo que era roda gigante, usando a mente e aplicando volitar. É brincadeira que não acaba mais, né? Eles usam a cabeça e usar as ferramentas que eles têm. Dá uma invejinha, né? Mas enfim. Os grandões, os que são maiores, os professores já fazem aulas, verdadeiras aulas nos passeios, e um professor, que é muito querido deles lá, levou eles para passear num parque, e naquele parque tinha estátuas, aqueles coretos, assim. Quando eles voltam, tinha uma estátua de um guerreiro armado lá da Inglaterra. Quando eles voltam, eles são convidados a reproduzir um pedaço do que você viu. Já não são pequenos, eles vão reproduzir cenas. O trabalho mental vai ser por equipe, óbvio, mas eles têm que escolher alguma coisa maior, com um detalhamento relativo à idade deles, que eles já estão com um tamanho maiorzinho. E um deles lá, um grupo deles lá, resolveu
escolheram o coreto. No coreto tinha uma estátua de um soldado lanceiro, né, aquela lança gigantesca com aquelas armaduras, e eles falaram, vamos fazer uma armadura em volta do professor, vamos trancar ele dentro de uma armadura. Dito e feito, puseram tudo em volta do professor. Mas, enfim, deram risada, o professor deu risada, porque aquilo é mental, e quando é mental uma construção, ela, a partir do momento que eles não pensam mais naquilo, acabou a brincadeira, aquilo desmancha no ar. Não tem vida, quando a mente para de pensar, tá bom? Então, agora, os piquititicos, numa espécie de formatura, assim, que seriam 7 anos, 8 anos, eles ganham de presente, dá um passeio todo cheio de encanto para um local onde Jesus espera por eles. Eles voltam emocionados, nós encontramos ele, e é uma ida subindo, cantando, e na volta um tobogã na água, enfim, é uma delícia. Brinca-se muito, adultos se divertem juntos, ali é tudo, reverências a tudo aquilo que Deus nos reserva, conforme a evolução de cada um. Então, nós vamos terminando. Tirei trechos de uma oração que está no Evangelho Eterno, que é a oração pela criança, e vou ler. Deus nos entregou o planeta para nós realizarmos a escalada até nos tornarmos espírito e verdade, reintegrando a Ele Deus de novo. Deus também enviou a lei moral para não haver crimes. E o verbo exemplo, Jesus, manso, humilde, cheio de dons que produzem maravilhas. O que foi que essa humanidade fez e o que nós fizemos com estes presentes divinos que Deus nos deu e dará? Com a eliminação da revelação, o que aconteceu? A ignorância, não saber do mundo espiritual, a ignorância, materialismo, tudo isso avançou, tornou brutos, toda a humanidade está bruta, depravações, abominações, estão se implantando por aí, exemplos horrorosos, criando o terrível karma por aí e desviando crianças do reto caminho, preparando essas crianças por um futuro sem glória. E os adultos não dando exemplo, então, só nos resta rogar que as legiões angélicas ou mensageiras de Deus se imponham, lembrando aos adultos o dever fundamental de parar com isso, botar paradeiro a esses desvios tenebrosos, para forjar um mundo sem ódio. Depende do adulto. Para forjar um mundo sem crime, sem imoralidade, sem tenebrosos exemplos, tá certo? Então, pessoal, vamos procurar entender que a educação moral e espiritual precisa começar no berço, vinda de nós. Espero que tenham curtido e que entendam a mensagem. Um abraço, até a próxima.